Muito bem, vamos resolver exercícios sobre hidrostática. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre hidrostática, envolvendo pressão hidrostática, prensa hidráulica, teorema de Stevin, tá? Todo esse conteúdo faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio e é muito frequente em provas do Enem e do PISM. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio ou se você está se preparando para alguma dessas avaliações, esse conteúdo aqui vai ser bastante útil para você, pode te ajudar bastante, tá certo? Todos os exercícios que eu estiver resolvendo estão disponíveis no material que está na descrição desse vídeo aqui. Então, se você quiser acompanhar, é só clicar que você acompanha tudo direitinho, beleza? Muito bem, vamos resolver o primeiro exercício que diz assim. Para um mergulhador, cada 5 metros de profundidade atingida corresponde a um acréscimo de meio atm na pressão exercida sobre ele. Admita que esse mergulhador não consiga respirar quando sua caixa torácica está submetida a uma pressão acima de 1,02 atm. Para respirar o atmosférico por um tubo, a profundidade máxima em centímetros que pode ser atingida pela caixa torácica desse mergulhador é igual a... Temos as alternativas em centímetros aqui. Tá? Bom, a primeira coisa que eu vou tentar fazer é uma representação disso, né? Uma ilustração para tentar representar o que está acontecendo. Então, meu desenho não é muito bonito, como vocês já devem estar habituados, mas imagina o seguinte. Aqui está a superfície da água, tá? Aqui é uma vista lateral, né? Então, aqui, ó, tá aqui, tudo tá bonitinho. O nosso mergulhador vai estar aqui embaixo. E supondo que essa é a máxima profundidade que ele consegue respirar, a gente quer saber quanto que vale essa profundidade H que está aqui, né? O que eu sei é que aqui embaixo, a pressão que ele está submetido tem que ser, no pior cenário, 1,02 atm. Tá? E aí a pergunta é, que profundidade é essa? Como que eu consigo determinar essa profundidade aqui, conhecendo a pressão aqui embaixo? Bom, tem vários caminhos para resolver este problema. Aqui agora, nesse exato momento, eu vou usar uma estratégia mais simples para resolver o problema, mas existe outra estratégia que você pode utilizar envolvendo os conhecimentos de hidrostática. As contas vão ficar um pouquinho mais longas, mas vão te levar na mesma solução, tá? A estratégia que eu vou utilizar aqui é o seguinte, é usar uma informação importante que o enunciado passou. Está aqui logo no começo. Ele diz que para cada 5 metros de profundidade atingida, o acréscimo de pressão é de meio atm. Se o cara está mergulhando, se ele está indo para debaixo d'água, cada 5 metros de profundidade que ele está mergulhando, a pressão aumenta em 0,5 atm. Então eu posso pensar no seguinte, olha, a partir da superfície, 5 metros, meio atm, mais 5 metros, mais meio atm, ou seja, 1. E assim por diante. Eu posso fazer o cálculo, né, eu posso usar essa lógica para poder determinar o seguinte, tá, então se eu sei que a cada 5 metros de profundidade o acréscimo é de meio atm, para eu aumentar a pressão para 1,02 atm, quanto que ele tem que ter mergulhado? Tá? Essa é a lógica, essa é a ideia aqui, o raciocínio que eu vou utilizar. Então a gente tem que pensar no seguinte, primeira coisa, antes de sair fazendo conta, é entender que a pressão que ele está submetido ali embaixo é igual a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática da coluna de líquido que está sobre ele. Essa pressão hidrostática aqui está relacionada com a pressão dessa profundidade aqui, ó. Quanto de líquido que tem aqui acima da cabeça desse cara, né, desse mergulhador. Então, o que eu conheço? Eu sei que a pressão atmosférica é 1 atm e eu sei que a pressão máxima que ele está submetido é 1,02, ou seja, 1,02 é igual a 1 atm mais a pressão hidrostática, ou seja, a pressão da coluna de líquido acima da cabeça dele, que é o que a gente quer determinar essa profundidade. Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, passando 1 para o lado de cá, então a gente tem 1,02 menos 1 é igual à pressão da coluna de líquido que está sobre a cabeça dele. Ou seja, a pressão hidrostática do fluido na cabeça dele, acima da profundidade que ele está, é exatamente 0,02 atm. A partir daqui é que eu posso utilizar a estratégia
dá essa informação do enunciado, que a cada 5 metros de profundidade aumenta meio atm. Então, se a cada 5 metros de profundidade aumenta meio atm, quantos metros ele tem que mergulhar para baixo, né? Quantos metros ele tem que afundar para aumentar apenas 0,02 atm? Então, a gente vai fazer uma regrinha de 3 aqui. Então, a nossa regrinha de 3 vai ser assim. Eu sei que 5 metros de profundidade me produzem 0,5 atm de pressão. E o 0,02 que eu estou querendo aqui? Eu atinjo esse 0,02 com quantos metros? Né? Então, vamos fazer o cálculo aqui. Vai ficar 0,5 vezes x, só multiplicar cruzado, né, gente? 0,5 que multiplica o x é igual a 5 vezes 0,02. Passa o 0,5 que está multiplicando, passa para o lado de lá dividindo. Então, a gente vai ter x é igual a 5 vezes 0,02. Tudo isso dividido por 0,5. E aqui, só trazer a conta aqui para cima, tá? Aqui, então, a gente pode usar várias estratégias para resolver a conta, né? A que eu acho mais simples nesse caso é multiplicar em cima e embaixo por 10. Por quê? Porque aí eu elimino o decimal, né, do meu denominador. É um caminho, você pode fazer do jeito que você achar melhor, tá? Então, aqui vai ficar... você pode multiplicar, eu prefiro multiplicar o 0,02 aqui, né? Então, vai ficar... o x que eu estou procurando, então vai ficar 0,02 vezes 10, vai dar 0,2. O 5 eu deixo ele quietinho ali, dividido por 0,5 vezes 10 dá 5. E olha só, a gente consegue cancelar, né? 5 dividido por 5 dá 1. Ou seja, o x que nós estamos procurando, a profundidade que nós estamos procurando é 0,2 metros. Só que ele está perguntando em centímetros. Isso é uma coisa interessante, tá? Toda vez que você estiver resolvendo um problema, fazendo uma questão, especialmente se ela for questão objetiva, de marcar x, dá uma lida de novo no enunciado, volta lá na pergunta e vê se você está respondendo do jeito que ele está pedindo, tá? Então, como ele está pedindo em centímetros e nós achamos em metros, 0,2 metros é o mesmo que 20 centímetros, e 20 centímetros está exatamente aqui na alternativa C. Apenas o último comentário, como eu falei, existem outras formas de você resolver esse problema. Você pode utilizar a ideia do teorema de Stevin, né, que a pressão lá no ponto é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, e destrinchar essa conta aqui, né, lembrando que a pressão hidrostática é o produto da densidade do fluido vezes a gravidade local vezes a profundidade. Só que aí você precisa da correlação entre atm e Pascal, né, que é 1 vezes 10 à quinta, uma boa aproximação, tá? É uma outra alternativa, um outro caminho que você tem para utilizar. Se você quiser, se você achar interessante, eu posso resolver aqui, deixa aí nos comentários, deixa aí indicado que eu resolvo o mesmo exercício utilizando essa estratégia diferente. Muito bem, o segundo exercício diz assim: a figura ao lado representa uma talha contendo água. É um filtro, né? A pressão da água exercida sobre a torneira fechada depende. Bom, vamos lá. Se a gente está falando da pressão exercida por uma quantidade de fluido, então veja que a torneira está nivelada nesta posição e o volume de água até a superfície livre está aqui. Vou chamar essa profundidade de H. Tá? Nós sabemos que a pressão hidrostática, ou seja, a pressão exercida por um fluido, né, num determinado ponto a uma determinada profundidade, depende da densidade do fluido, depende da aceleração da gravidade local e depende também da profundidade que esse ponto está em relação à superfície livre. Então, nesse problema aqui, ó, se ele está perguntando a pressão sobre a torneira está neste nível de profundidade aqui, ó, indicado pela minha linha, tá certo? E todos os pontos nesse mesmo nível estão submetidos exatamente à mesma pressão. É exatamente essa informação que a pressão hidrostática está dizendo para a gente. Ó. Essa expressão aqui fala justamente isso. Depende não do volume de água, mas depende da profundidade. Então, qualquer ponto que esteja à mesma profundidade em relação à superfície livre estará a mesma pressão. Tá? Assim sendo, a pressão de água exercida sobre a torneira vai depender do quê? Bom, a gente olhando para cá já consegue saber do que depende. Depende do fluido, do líquido, tá? Se é um filtro contendo água, então depende da densidade da água, depende da gravidade local e, finalmente, depende da profundidade, da distância vertical, desde o nível da torneira até a superfície livre.
Então, o que a gente tem que encontrar? A alternativa que indica essa dependência. Letra A, depende do volume de água? Não, não depende do volume. Por quê? Porque depende da profundidade. Letra B, depende da massa de água? Também não. Não depende da massa de água, depende da altura, ou seja, da profundidade, desde o nível que você quer até a superfície livre. Letra C, do diâmetro do orifício? Não, não depende do diâmetro do orifício em que está ligado a torneira, porque novamente vai depender da profundidade ou da altura da coluna de água, tá? Letra D, da altura da superfície da água em relação ao fundo do recipiente? Bom, começou bem, né? Da altura da superfície da água, só que em relação a quem? Ao fundo, a parte de baixo? Não. Aqui abaixo a profundidade é muito maior. Se você quer saber a pressão na torneira, você tem que pegar a profundidade até o nível da torneira e não abaixo. Então, em relação ao fundo do recipiente, não. Finalmente, letra E, a altura da superfície da água em relação à torneira. Perfeito. A alternativa correta, então, letra E. Próximo exercício diz assim. Primeiro tem uma tirinha, né? Tem uma ilustração de uma tirinha. Eu vou tentar aumentar aqui a ilustração, tá? Que representa, né, um sujeito no primeiro quadrinho da esquerda, pressão de 1 atm. O cara está no nível do mar, né? Pressão de 15 atm, ele está mergulhando. E pressão de 1000 atm, ele chega em casa e a companheira dele pergunta quem é essa tal de Valdirene. O enunciado diz assim, no terceiro quadrinho, a irritação da mulher foi descrita simbolicamente por uma pressão de 1000 atm. Muito bem, é o que está representado aqui. Suponha que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Muito bem. 1 atm igual a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. E a aceleração da gravidade local, 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Calcule aqui profundidade na água. O mergulhador sofreria a mesma pressão de 1000 atm. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é anotar esses valores aqui, limpar esse quadro, anotar as informações para depois a gente sair fazendo os cálculos. Muito bem. Então, anotadas as informações, vamos passar uma a uma aqui, ó. Pressão atmosférica, sabemos que é 1 atm, e ele disse que 1 atm equivale a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado é o mesmo que Pascal, tá, gente? Então, ó, 1 atm, 1 vezes 10 a quinta Pascal, Newton por metro quadrado. A pressão que ele pediu para a gente determinar a profundidade, né? Pressão de 1000 atm. Então, vamos lá. 1000 atm é 1000 vezes 10 a quinta Pascal, né? Lembrando de onde que sai essa correlação? Daqui, ó. 1 atm, tá aqui no enunciado, ó. 1 atm corresponde a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, se eu quero 1000 atm, vai ser 1000 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tá aqui. Tá? Outra coisa, por que eu estou convertendo para Pascal, para newton por metro quadrado? Porque você não pode fazer o cálculo utilizando atm, você tem que usar tudo no sistema internacional. E a aceleração da gravidade ele deu aqui para a gente, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? E a densidade da água, também dada no enunciado, está escrito aqui, ó, 1000 kg por metro cúbico, 1000 kg por metro cúbico. A única coisa que eu fiz aqui foi reescrever o 1000 kg como 10 elevado a 3, só por simplicidade, para facilitar na hora de escrever a conta. Só por isso, tá? Muito bem, então aqui, ó, que vocês podem ver na minha bela ilustração, tem aqui o sujeito que está mergulhando numa determinada profundidade. Eu não sei quanto que mede essa profundidade, eu chamei de H, tá? Aqui está a superfície livre do oceano, do mar, onde que ele estaria mergulhando, tá? Aqui essa superfície livre está submetida à pressão atmosférica e aqui embaixo a gente tem um ponto onde que ele está, né? Então, de acordo com o teorema de Stevin, de acordo com o que a gente já estudou sobre pressão hidrostática, a gente sabe que a pressão no ponto em questão é igual à soma da pressão atmosférica com a pressão hidrostática, da coluna de fluido que está sobre aquele ponto. Então aqui a gente tem uma coluna de fluido de profundidade H que está acima daquele ponto e exerce essa pressão, tá? Então como que a gente faz esse cálculo? Bom, eu vou substituir as primeiras etapas aqui, né? A pressão que ele está é 1000 atm, que é 1000 vezes 10 elevado a 5. Então 1000 vezes 10 elevado a 5 é igual a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 elevado a 5,
mais a pressão hidrostática. Tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, olha, 1000 vezes 10 elevado a 5, 1 vezes 10 elevado a 5, eu vou passar esse 1 vezes 10 elevado a 5 subtraindo lá do outro lado. Para quê? Para descobrir qual que é o valor da pressão que vai ser aqui embaixo, né? Quanto que tem que ser a pressão aqui embaixo? Devido apenas ao fluido, devido apenas à coluna de água. Então, fazendo isso, nós temos 1000 vezes 10 a 5 menos 1 vezes 10 a 5 é igual a pressão hidrostática. Ou seja, a pressão hidrostática que eu procuro é 1000 menos 1. Antes disso, vamos lembrar, né? Multiplicação aqui, eu tenho potências iguais, ó. 10 elevado a 5, 10 elevado a 5. Se o 10 elevado a 5 é igual nos dois, eu posso repetir o 10 elevado a 5, eu subtraio quem está na frente aqui, ó. 1000 menos 1, 999. 999 vezes 10 elevado a 5. Essa é a pressão hidrostática que ele está submetido aqui embaixo. Tá? Essa é a pressão devido apenas à coluna de água. Mas não foi isso que o exercício perguntou. Ele perguntou o seguinte: a que profundidade ele vai estar submetido a essa pressão? Tá? Então, como que a gente faz esse cálculo a partir daqui? Bom, a partir daqui é só lembrar que a pressão hidrostática é o produto da densidade do fluido vezes a aceleração da gravidade vezes a profundidade que você está avaliando. A pressão hidrostática já temos o valor, é isso aqui, 999 vezes 10 a 5, é igual à densidade, que está aqui, ó, 10 elevado a 3, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a profundidade. Então aqui vai ficar, do lado de cá eu vou deixar como está, 999 vezes 10 a 5, 10 a 3 vezes 10 dá 10 elevado à quarta. Tudo isso que multiplica a profundidade H. 10 à quarta está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então a gente vai ter que 999 vezes 10 elevado a 5. Tudo isso dividido por 10 elevado a 4. Né? Como que a gente pode fazer isso? Repete a base, né? Divisão de potências de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Então, só para deixar bonitinho, né? Profundidade, então, vai ser 999 vezes 10 elevado a 5 menos 4 dá 1. 10 elevado a 1 é 10. Ou seja, a profundidade que buscamos é 9990 metros. Tá aí a resposta para o problema. O próximo exercício diz assim: um grupo de alunos resolveu montar um guindaste hidráulico para uma feira de ciências. Convenhamos que não é o grupo de alunos mais criativo dos últimos tempos, né? Afinal de contas, toda feira de ciências você vai ver um vulcão e você vai ver um guindaste hidráulico como esse feito de seringas, né? Ou braços mecânicos feitos de seringa também, tá? De qualquer forma, fica aí o registro. Então tá aqui o esquema e tal, o desenho não tá muito bom não, mas a nossa ilustração aqui está representando na ponta esquerda a ponta onde ficaria presa na carga, né, o fio, né, do guindaste que ergueria uma carga, né, um objeto aqui, né. Então tem um sistema de roldana, esse fio está acoplado para um outro sistema de roldanas, aqui sim a uma das seringas, e embora não esteja muito visível, está indicado aqui nessa região, ó, nessa seringa, êmbolo de diâmetro maior. Então aqui, ó, tem o diâmetro maior. Tá? Aí prossegue, tem um sistema de tubulação, de canos, onde provavelmente foi construído aqui adequado para o projeto, né? Onde tem a água que vai circular, que vai ser o fluido que vai exercer o trabalho. E aqui nesta região aqui também está escrito, não está muito nítido no texto, mas aqui é o êmbolo de diâmetro menor. Então, diâmetro menor. E esse diâmetro menor tem uma conexão, né? Está conectado com um motor. Tá? Então, qualquer ideia, você tem um motor que ele vai exercer uma força num êmbolo pequeno, tem um fluido, tem água, né? Que tá... Esse êmbolo pequeno, a seringa com o êmbolo pequeno, está conectada diretamente com a seringa de êmbolo maior. Então, o motor aplica uma força na seringa pequena, essa força é transmitida pelo fluido até a seringa maior, que transmite via cabo, né, por um fio, até o objeto que está sendo erguido lá na outra ponta, tá? Essa aqui é a ideia. Então, para isso, resolveram usar duas seringas,
Uma seringa tem diâmetro D1, 2 centímetros, a outra tem diâmetro D2, 1 centímetro, sabendo que o módulo da força máxima que o motor permite produzir é de exatamente 2 newtons. Então esse motor aqui ele não faz muita força não, ele faz uma força equivalente a 2 newtons e acabou, é o máximo que ele consegue. Qual o valor máximo da massa mzão que o guindaste consegue erguer lá na outra ponta? E ele disse que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Bom, esse exercício aqui é o seguinte, a primeira vez que você olha ele, você pode pensar o seguinte, pronto, ferrou tudo, eu não consigo nem sair do lugar olhando para ele, tá? Só que aqui ele está mostrando aqui ele está mostrando um projeto, né, de guindaste meio que quase completo, né? Tem motor, tem como que vai ficar disposto as peças, tem roldana e tal. Você não precisa, para responder o que ele perguntou, você não precisa entender detalhes desse projeto aqui. Você tem que entender a essência do problema. E a essência do problema é o seguinte. Você tem uma seringa com um êmbolo pequeno numa ponta, um tubo preenchido por um fluido, que no caso é a água, no meio do caminho, e lá na outra ponta você tem outro êmbolo com um diâmetro maior. No fundo, o que esse exercício tem? O que esse exercício quer que você pense na hora de resolver? Você tem isso aqui, ó. Você tem uma seringa de êmbolo pequeno, diâmetro pequeno, ligado por um tubo ou por uma conexão, tá? A uma outra seringa de êmbolo grande. É exatamente isso aqui. É um tubo em forma de U, onde você tem do lado uma tampa, né? Aqui eu vou tentar fazer meu desenho, né? Então você tem uma tampa pequena aqui, meu desenho não está lá muito bonito, a seringa pequena está aqui, e a seringa grande está lá do outro lado, né? Então, qual que é a lógica aqui? A lógica aqui é o seguinte, o motor, ele vai fazer uma força aqui, no êmbolo menor, no cilindro, na seringa, né, de êmbolo pequeno. E essa força eu vou chamar de F1, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que se esse troço aqui todo está preenchido por um fluido ideal, um fluido incompressível, que a água, nesse caso, pode ser considerado nessas condições, né? Um fluido ideal, um fluido incompressível e tudo mais. Então a água está preenchendo todo esse espaço e a gente tem um teorema, que é o teorema de Pascal, na verdade o princípio de Pascal, né, que a gente fala, que vai estabelecer o seguinte, qualquer pressão que você aplique num ponto determinado do fluido, desde que esse fluido esteja em equilíbrio e o fluido seja ideal, que é o nosso caso aqui, essa pressão vai ser transmitida integralmente para todos os pontos daquele fluido, inclusive para as paredes do recipiente que contém esse fluido. Então, em outras palavras, quando o motor faz uma força F1 na tampa da seringa pequena aqui, isso vai gerar uma pressão dentro do seu fluido. Isso vai gerar aqui dentro, ó, nesse ponto imediato aqui, ó, uma pressão P1. Só que pelo princípio de Pascal, essa pressão P1 é igual em qualquer lugar aqui dentro. Em particular, lá do outro lado, na seringa grande, onde vai surgir uma pressão P2. Só que a gente já sabe que a pressão P1 tem que ser exatamente igual à pressão P2. Tá certo? Mas e daí? Como é que a gente evolui isso e relaciona isso com a força? Bom, basta a gente pensar o seguinte. O êmbolo pequeno tem uma área que eu vou chamar de A1. O êmbolo grande tem uma área que eu vou chamar de A2. Então, se surge uma pressão aqui, então, obrigatoriamente, tem que surgir do lado de cá uma força F2. E como o desenho está sugerindo, né, a força que eu apliquei na área pequena vai ser transmitida para o outro lado, vai surgir uma pressão e vai surgir uma força grande lá do outro lado, né? Como que a gente faz os cálculos aqui agora? Vamos lembrar da definição de pressão? Pressão não é força dividido por área? Então, se eu fizer aqui a força 1 dividido pela área 1, ou seja, do lado de cá, do lado da seringa pequena, isso tem que ser igual à força 2, ou seja, a força que vai surgir lá do lado de lá, dividido pela área 2, pela área que é maior, tá? Aqui vale a pena a gente dar uma olhadinha no seguinte. Pensa, a força 1 dividido pela área 1, e a área 1 é a menor delas, tem que ser igual à força 2 dividida pela área 2. Ou seja, uma força dividida por um valor pequeno tem que ser igualzinho uma outra força dividida por um valor muito grande. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, nesse tipo de situação, quando a força que você aplica no êmbolo pequeno, ela tem que ser necessariamente menor do que a força que vai surgir lá do outro lado.
Nós já explicamos isso em detalhes na última aula que falamos a respeito de princípio de Pascal. Tá? Então, se você quiser mais detalhes sobre essa aplicação, dá uma olhadinha na aula lá. Então, a ideia que eu quero dizer aqui é o seguinte: o motor tem que aplicar força menor para que do outro lado ele consiga erguer uma carga com uma massa muito grande. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai determinar é quanto de força vai surgir do lado de lá quando o motor aplicar a força máxima dele, que nesse exemplo aqui foi dado de 2 newtons. Então, ó, sabendo que F1 é 2 newtons, né? Anotar aqui, ó, F1 igual a 2 newtons, né? Área 1, F2, área 2. Bom, vamos anotar as informações a respeito das áreas. Ele só falou o diâmetro D1 e o diâmetro D2, tá? Só que eu troquei o 1 e o 2 aqui, né? O D1 que ele chamou de D1 aqui é o grande e o D2 é o pequeno. Então, vamos mudar o nome aqui só para ficar consistente. Isso aqui vai ser P de pequeno e G de grande, tá? Então, pressão na seringa pequena tem que ser igual a pressão na seringa grande. AP é a área pequena, A2 é a área grande. F1 é a força do motor e F2 é a força lá do lado de lá, tá? Só para a gente diferenciar os caras aqui. Então, quais são as áreas? Vamos anotar o valor das áreas. Área pequena. Bom, é uma seringa e o êmbolo de toda seringa é uma circunferência, tá? Então, como que é a área da circunferência? Π vezes o raio elevado ao quadrado. O raio dele é a metade do diâmetro. Então, o diâmetro pequeno é 1 centímetro. Logo, o raio dele é meio centímetro. Π vezes 0,5 centímetros. Tudo isso elevado ao quadrado, tá? Aqui uma informação importante. Rigorosamente falando, eu deveria converter isso aqui para metros e fazer todo o cálculo com as unidades dentro do sistema internacional. Isso é o correto da gente fazer. Nessa situação especificamente, nota que eu tenho força dividido por área e força dividido por área. Isso quer dizer que, se as áreas estiverem nas mesmas unidades e as forças nas mesmas unidades, vai dar tudo certo, tá? Como eu sei que a força do lado de cá está dada em newtons, e eu sei que se eu calcular as duas áreas em centímetros quadrados, na hora que eu for fazer o cálculo, centímetros quadrados vão desaparecer e vai sobrar força em newtons do jeito que eu queria, tá? Então, neste exemplo em particular, você pode utilizar as áreas em centímetros quadrados, que não vai prejudicar a tua resposta. Então, continuando o exercício aqui, né? 0,5 ao quadrado. Isso aqui é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0,25. Então, a área pequena é π vezes 0,25 centímetros quadrados. Isso é a área pequena. Vou fazer o cálculo da área grande agora. A área grande é a mesma coisa, π vezes r ao quadrado, que vai dar π vezes o raio grande. Bom, se o diâmetro maior é 2 centímetros, então o raio é 1 centímetro. 1 ao quadrado dá 1, então isso aqui vai ficar π centímetros quadrados. Tá? Deixa eu fazer bonitinho aqui. Então tá aí. A área grande é π centímetros quadrados. O que nós vamos fazer agora? Substituir os valores e fazer a conta. Muito bem, então vamos lá. Aplicando os valores, né, substituindo os valores, a força F1 a gente sabe que vale 2 newtons, está aqui. A área 1 é π vezes 0,25. A força F2 é o que eu quero saber. E a área do outro lado é π centímetros quadrados. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse π que está dividindo, passa para o lado de lá multiplicando. Então, vai ficar assim. 2 vezes π. Tudo isso dividido por 0,25 π é igual a força que vai surgir lá do outro lado, né? Então, π dividido por π dá 1, some da nossa conta, sobra aqui F2 igual a 2 divididos por 0,25. Aqui você pode usar várias estratégias, a que eu acho mais simples nesse caso é multiplicar em cima e embaixo por 100, vai dar 200 dividido por 25, e o F2 então vai dar 8 newtons, é o valor da força que vai surgir do outro lado, né? Só que não é isso que ele pergunta o seguinte: qual o valor máximo da massa M que o guindaste vai conseguir carregar lá do outro lado? Tá? Aí você pode falar o seguinte: poxa, mas você resolveu o exercício supondo que era um elevador e não que era um guindaste que está puxando. Mas a lógica é exatamente a mesma. A diferença é que no exemplo do desenho do elevador, a força vai ser de baixo para cima. No caso do guindaste, ele fez ainda um dispositivo usando fio, usando cabo, que vai puxar o objeto para cima, mas a força é igual. O ponto aqui é o seguinte: para você erguer o objeto do outro lado, no mínimo essa força tem que ser igual ao peso daquele objeto.
Essa que é a lógica. E isso a gente consegue resolver aqui. Então ó, se eu sei que a força do cara tem que ser igual, no mínimo, ao peso do determinado objeto, que vai estar lá na outra ponta, então eu sei que 8 newtons é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade está aqui, né? 10 metros por segundo ao quadrado. Então, só substituir. 8 é igual a massa vezes 10. Ou seja, se eu quero o valor da massa, basta dividir, né? Vai ficar 8 dividido por 10. Ou seja, a massa é 0,8, atenção aqui, quilogramas. Tá? 0,8 quilogramas. Por quê? Porque nós encontramos a força em newtons aqui embaixo. Né? No final das nossas contas, achamos a força em newtons, a gravidade está no sistema internacional e a massa vai estar no sistema internacional também. Se a gente olhar para as alternativas, todas elas estão em gramas. Então, basta a gente pensar que 0,8 kg é o mesmo que 800 gramas. E a resposta está aqui na letra B. Muito bem, o último exercício diz assim. Um sistema hidráulico tem 3 êmbolos móveis, L, M e N. Então, da esquerda para a direita aqui no nosso tubo em U triplo, né? L, M e N. Com área A, 2A e 3A, como mostra a figura. Então, temos um tubo em U triplo, na verdade esse tubo parece um W, né? Da esquerda para a direita, a gente tem área A e o êmbolo L. No meio, a gente tem área 2 vezes A e o êmbolo M. E o último da ponta direita, área 3 vezes A e o êmbolo N. Né? Então, temos aí. Quantidades diferentes de blocos são colocadas sobre cada êmbolo. Todos os blocos têm o mesmo peso, ou seja, têm a mesma massa e fazem a mesma força de cima para baixo. Empurram para baixo com a mesma força. Para que, em equilíbrio, os êmbolos continuem todos na mesma altura, o número de blocos colocados sobre os êmbolos L, M e N pode ser, respectivamente. O que ele quer saber é o seguinte. Nós temos aqui o nosso êmbolo da esquerda, o êmbolo menorzinho. Se eu pegar o objeto aqui que ele está falando, né? O peso, né? Vamos falar assim, né? Bloco. Peguei o bloquinho aqui, ó. Tá aqui, ó. Coloquei um bloquinho aqui em cima do êmbolo menor, do êmbolo pequeno, né? Ele quer que todo mundo continue nivelado, tá certo? Para ficar todo mundo nivelado, colocando um bloquinho aqui em cima, a pergunta dele é: no segundo êmbolo, que tem a área 2 vezes maior que o primeiro, quantos bloquinhos eu tenho que colocar? 1, 2, 3, 9, 8. E a mesma coisa no terceiro êmbolo aqui, cá na ponta de cá. Para manter todo mundo equilibrado, quantos bloquinhos que eu tenho que colocar? Tá? Essa aqui é a ideia. Bom, e aí a gente vai usar novamente a ideia da prensa hidráulica, que a pressão que vai ser exercida nas três tampas vai ser exatamente igual. A pressão no êmbolo L tem que ser igual à pressão do êmbolo M, que é igual à pressão no êmbolo N. Mas o que é a pressão colocada sobre o êmbolo L? Bom, se a gente colocar apenas um bloquinho, né? Se a gente colocar um bloquinho, digamos que a força que esse bloquinho vai exercer para baixo seja uma força F1. E a área do êmbolo L é a área A. A gente sabe que lá do outro lado vai ter, no êmbolo M, vai ter uma força F2. Só que a área aqui é 2 vezes A. É o dobro, tá? A gente pensar também que todos os objetos têm o mesmo peso, todos os bloquinhos têm o mesmo peso, eu posso simplesmente chamar isso aqui de força F, tá? Então, quando a gente conclui essa conta aqui, né, vamos pegar quanto que vai ser o valor do F2. Vou pegar o 2A que está aqui e passar multiplicando para o outro lado, né? Então, a gente vai ter F, que multiplica 2A, tudo isso dividido por A, cancela. Tudo isso dividido por A é igual a força que vai surgir lá do outro lado, é igual a força F2. Então, trazendo para cá, né, para deixar bonitinho, quanto que vai ser o F2? F2 vai ser... Aí aqui a gente pode cancelar, né? Escrever de novo. 2 vezes A dividido por A, o A cancela, sobra o 2. Ou seja,
a força que aparece do outro lado é 2 vezes a força F. Em outras palavras, se um bloquinho do lado do êmbolo L me gera uma força F, no êmbolo M vai surgir uma força 2 vezes F, 2 vezes maior. Para equilibrar, quantos bloquinhos que eu tenho que colocar ali? Exatamente 2 bloquinhos. Então eu pego aqui, um bloquinho, 2 bloquinhos e equilibro. E equilibro o primeiro. Usando exatamente o mesmo raciocínio, e aqui eu vou deixar a conta do êmbolo L com o êmbolo N, eu vou até indicar aqui, né? A pressão no L tem que ser igual à pressão no N, que é o êmbolo lá da direita, com a área 3 vezes maior. A força que surge aqui é uma força F, dividido pela área que a gente tem aqui, que é a área A, tem que ser equivalente a uma força F3, que eu não sei quanto que vale, lá no último êmbolo, dividido pela área que é 3 vezes maior. Tá? E aí você deixa como exercício você concluir esse cálculo aqui, né? Então, do primeiro para o segundo, eu precisei de colocar 2 bloquinhos. Se você seguir o cálculo aqui, você vai concluir que aqui no último, a gente vai precisar exatamente de 3 bloquinhos para que tudo fique equilibrado, como se deseja, como o enunciado está pedindo. Então, pode ser respectivamente qual? De acordo com a figura e de acordo com o enunciado do problema, né? Deixa eu colocar o bloquinho aqui, ó. Então, a alternativa correta nesse caso, que nos interessa, alternativa A, 1, 2 e 3. Muito bem, meus colegas, então é isso. Encerramos mais uma lista de exercícios. Eu espero que tenha ajudado. Eu agradeço você que chegou aqui até o final. Reforço que o meu objetivo aqui é deixar a explicação mais completa, tá? Passar aquela informação da maneira mais detalhada para te ajudar a compreender o que está acontecendo no problema. Afinal de contas, se você quer achar as respostas estão disponíveis em vários lugares aí da internet, tá? Se você gostou, se você achou interessante a explicação, se te ajudou a compreender o problema, peço para que considere compartilhar esse vídeo com algum colega seu que também está estudando exatamente esse assunto e que pode ser útil para ele também, certo? Então é isso, espero ter ajudado, um forte abraço e cuide-se bem.